Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Tiago, sou aqui do canal Ide com Propósito. Hoje daremos continuidade a nosso devocional estudo no livro de 1 Samuel. E nós vamos falar hoje de dois personagens. São os filhos do sumo sacerdote Eli, o Ofni e o Finéias. Eram filhos ali do sumo sacerdote, eles eram ali sacerdotes, ali serviam no tabernáculo ali junto com o seu pai, e hoje nós falaremos deles. E para começar, vamos escrever aqui na nossa lousinha aqui. Então, o nosso personagem de hoje será os filhos de Eli. Vou escrever aqui. De Eli. Acho que escrevi muito grande, né? Mas vamos tentar deixar assim. Os dois personagens, o nome deles eram Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Como sempre, nós colocamos o significado, né, do nome. E então, vamos colocar. Significa, para vocês entenderem, Ofni é hebraico, é um nome de origem hebraica, e Finéias, muitos estudiosos acreditam que o nome é egípcio, visto que o povo judeu, eles ficaram por muito tempo ali no Egito, né, como escravos. Então, não há um consenso entre os estudiosos quanto ao significado dos dois filhos. Porém, eu encontrei alguns significados e os mais aceitos entre os estudiosos é o que eu vou falar aqui para você. Então, significa... Opa, deixa eu arrumar. Significa... Ofni significa punho, mão fechada. Então, punho, mão fechada. Fechada. Se você conhece alguém aí de mão fechada, já manda esse vídeo para ele, hein? Muitas pessoas são assim, mão fechada. Finéias é boca de bronze ou boca de serpente. Então é boca de bronze, serpente. Então esse é o significado do nome dos dois filhos de Eli. Vamos passar o nosso marca-texto aqui, como nós sempre fazemos. Mas vamos fazer bonitinho, né? Como sempre fazemos. E o Eli aqui, eu vou colocar de outra cor. Nós vamos dar também um título, né? Vamos dar um título para o nosso vídeo. O título será O Caráter que Não Agrada a Deus. Meus irmãos, hoje é dia de Deus falar conosco, hein? Caráter que não agrada a Deus. Caráter que não agrada a Deus. E aí, eu quero colocar aqui para vocês um versículo que está em 1 Samuel 2:24. E eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler o 22, 23 e 24 aqui na Bíblia. Capítulo 2, versículo 22. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel. E como eles
se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. Ele lhes disse: por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de este povo sobre vosso mal proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Olha que perigoso. Isso aqui é Eli falando para os filhos dele. Então nós vamos colocar aqui, primeiro, Samuel, capítulo 2, versículo 24. Que está assim. Vamos colocar a parte B. Vós fazei com que o povo do Senhor transgrida. Fazei com que o povo do Senhor transgrida. Irmãos, visto que eles eram os sacerdotes ali e eles usavam da sua influência para o mal perante o povo. Os filhos ali de Eli, eles trabalhavam no templo com o seu pai e eles eram responsáveis ali por alguns afazeres. Eles, ao invés de ajudar a edificar as pessoas, a transformar o caráter das pessoas, eles faziam com que o povo transgredisse. Eles davam em cima das mulheres ali, eles eram imorais. Vamos colocar aqui um marca-texto para vocês entenderem quão perigoso é. E eu não coloquei aqui para vocês, né? Nós estamos lendo primeiro Samuel, dos capítulos 1 ao 4. Deixar aqui marcado para que os irmãos possam ler esses capítulos, né? Não só esses capítulos, mas como os outros também. Então, vamos colocar, como sempre nós fazemos, vamos colocar os pontos bons e ruins dos filhos de Eli. Primeiro ponto, vamos começar com os pontos bons. Primeiro ponto, eles eram sacerdotes ali com seu pai. Sacerdotes, olha a bênção, né? O segundo ponto que podemos colocar, Deus foi longânimo com eles. Porque essa parte que nós lemos, e eu coloquei ali, de primeiro, do capítulo 2, no versículo 24, ali, do 22, vai até o versículo 26, é quando Eli vai repreender seus filhos, ele vai falar com seus filhos. Porém, Eli já não tinha mais autoridade sobre os filhos dele. Os filhos dele já não ouviam mais eles. Mas, apesar dele ter falado com os seus filhos, eles não se arrependeram, eles não voltaram atrás daquilo que eles estavam fazendo. Então, esse é o segundo ponto que nós podemos colocar. O terceiro ponto é, eles... Já vai vir um vermelhinho aqui, que não é um ponto muito legal. Eles eram corruptos. Eles eram filhos corruptos. Outro ponto que podemos colocar para os filhos de Eli, eles viviam na desobediência, eles eram desobedientes. Eles viviam na desobediência. Isso que nós estamos falando dos filhos do sacerdote, hein, meus irmãos? O outro ponto que nós podemos colocar para os filhos
de Eli. Coloquei até a setinha diferente aqui. Eles eram imoral. Eles praticavam a imoralidade, assim como está descrito na Bíblia. O outro ponto para colocarmos para os filhos de Eli, agora está só pontos, pontos vermelhos. Eles eram perversos. Eram filhos perversos. O outro ponto que eu gostaria de falar para vocês, eles não tinham temor a Deus. Não tinham temor a Deus. Quem gostaria aí de ter filhos assim? Ou vocês conhecem alguém que tem essas características? Eles desprezavam o culto a Deus. Prezavam o culto a Deus. Eles não conheciam ao Senhor. O capítulo 2, ele inicia dessa maneira, só para vocês entenderem. No capítulo 2, no 12, tá? Porque eu inicio 2 com a oração de Ana. E no versículo 12 diz assim: ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor. Então nós vamos colocar aqui, não conheciam o Senhor. Outro ponto que nós iremos colocar, que nós acabamos de ler. Eles eram filhos de Belial. Filhos de Belial. Eu vou colocar que está ali no capítulo 2:12, para deixar bem específico, para que os irmãos possam ver isso que nós estamos estudando aqui. Então, esses são os pontos para que nós possamos falar um pouco do nosso estudo. Então, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, eles tiveram a longanimidade de Deus ali com eles. Deus deu oportunidade para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Eles eram corruptos, viviam na desobediência. Eles praticavam a imoralidade, a perversidade, não tinham temor a Deus. Eles desprezavam o culto a Deus, não conheciam o Senhor e eram filhos de Belial. Então nós vamos falar aqui de item por item. O item 1. Começando. A posição espiritual na igreja não garante um caráter saudável. Não garante que a pessoa tenha caráter. Vamos escrever isso? Não sei se alguém está entendendo isso. A posição espiritual da pessoa. Às vezes a pessoa é um líder, às vezes até um pastor. Vamos colocar assim, até um pastor, assim como era o sacerdote. Eles tinham ali, eles eram um canal ali que eles faziam o sacrifício ali para a expiação do pecado do povo. Então, a posição espiritual na igreja não garante um caráter bom, né? Não garante o caráter. Nossa, irmãos, que forte isso, hein? Não sei se vocês estão entendendo isso. Outro, Deus, que é o ponto 2, Deus foi longânimo
e deu a oportunidade para eles se arrependerem, que foi aqui que eu li para vocês. Deus enviou um homem ali para Eli e falou que sua casa ia ser julgada. E Eli foi falar com seus filhos, mas os seus filhos não se arrependeram. Eles não conheciam o Senhor, eles não tinham temor algum ao Senhor. Então Deus foi longânimo com eles. Deus foi longânimo. E deu a oportunidade, né? Deu a oportunidade para eles se arrependerem. Mas eles não se arrependeram. 3. Eles foram corruptos. Eles pegavam as ofertas ali que o povo levava para a expiação dos pecados ali em cada ano. Eles se aproveitavam, escolhiam as partes. Só que ali em Levíticos está falando a porção do sacerdote. E eles pegavam a parte da gordura, da carne, eles assavam, eles queriam cozinhar ou assar. Depois vocês dão uma olhada ali em Levítico que diz certinho o que o sacerdote, a parte que o sacerdote tinha. Então eles eram corruptos. Eles foram corruptos e pegaram aquilo que era de Deus. Acredito que o nome ali do Diófane até deve ter esse significado, mão fechada ali, devido a isso que ele fazia. Já foi um nome proposital, né? Assim como era na antiguidade. 4. Eles não obedeceram à lei do Senhor e praticavam a imoralidade. Não só imoralidade, eles pegavam aquilo que não era deles, eles não conheciam ao Senhor. Então, vamos colocar aqui o ponto 4, que eles não obedeciam à lei do Senhor e praticavam a imoralidade. Não obedeciam à lei do Senhor. Praticavam a imoralidade. Os irmãos, eles poderiam promover ali, porque iam, assim como hoje é na igreja, as pessoas que servem na igreja, eles se aproveitavam dessas mulheres que serviam ali na porta do tabernáculo para praticar imoralidade com elas. Eles seduziam as mulheres, eles ficavam seduzindo ali, ao invés de levar palavras de edificação, eles seduziam essas mulheres na porta ali do tabernáculo. O quinto ponto que nós vamos colocar, eles desprezavam o culto a Deus e não tinham temor algum, porque eles faziam tudo isso na casa do Senhor. Eles roubavam ali, eles pegavam a porção que não era deles, eles praticavam imoralidade tudo ali no templo, tudo ali no tabernáculo. Então eles desprezavam o culto. Culto a Deus. E não tinham temor. Não tinham o temor a Deus. Porque tudo que eles praticavam ali no tabernáculo, ali na casa do Senhor. O sexto ponto, que eles foram chamados de filhos de Belial ali no 2:12 que nós lemos, era uma expressão hebraica para descrever pessoas desprezíveis que praticavam o mal abertamente. Filhos de Belial, expressão hebraica que descreve, né? Descrever pessoas desprezíveis que praticam o mal abertamente. Então, filhos de Belial significa isso. É uma expressão hebraica, né, para pessoas desprezíveis. Os 7.
suas atitudes trouxeram juízo de Deus para suas casas. Assim como nós vimos ali no vídeo anterior sobre Eli, aqui essas atitudes que eles tinham trouxe juízo para a casa, para a família. Então suas atitudes trouxeram juízo para sua casa. Mandou uma pessoa, mandou um profeta ali para falar com ele. O 8º ponto: Deus julga líderes espirituais com maior rigor. Vamos olhar aqui no 1 Samuel 2,30, só para vocês entenderem. Por isso, o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja isso longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão poucos estimados. E eles faziam isso, eles desprezavam o culto a Deus, desprezavam as ofertas a Deus, desprezavam as pessoas que iam ali fazer o sacrifício. Então, eu vou escrever aqui para vocês: Deus julga líderes espirituais com maior rigor. Porque são pessoas que faz consciente do que está fazendo. Não, apesar que todos nós sabemos o que nós estamos fazendo, sabemos quando é certo e quando é errado, né, meus irmãos? Essa é a grande realidade. Todos nós sabemos quando estamos certos e quando estamos errados. Nossa consciência, o Espírito que está em nós, o Espírito Santo, ele nos faz, né, pensar e nos constrange, né, do pecado. E qual que será o nosso aprendizado, meus irmãos? O nosso aprendizado. Vamos escrever aqui? Eu queria colocar aqui para vocês o caráter do servo de Deus. Eu quero até escrever aqui para vocês. Caráter do servo de Deus. Vocês conseguem falar já, saberem qual que é o caráter que agrada a Deus? Caráter que agrada ao bom Deus? Então vamos lá. O temor a Deus. O temor a Deus. 2. Visto ali que os filhos, né, de Eli não tinham temor a Deus, o segundo é a obediência. O terceiro ponto, a santidade. Então, o caráter que agrada a Deus, do servo de Deus, são esses 3: o temor, a obediência e a santidade. E será que hoje acontece isso que os irmãos, que os filhos de Eli faziam? Será que as pessoas são corruptas? Será que as pessoas vivem na desobediência à palavra de Deus, são imorais?
Pessoas que pegam o que é de Deus, se aproveitam e retêm muito além daquilo que Deus já deu a elas. Será que isso acontece nos dias de hoje? Outras pessoas, ao invés de promover o crescimento espiritual, opera na perversidade e imoralidade, não só na igreja, mas no seu serviço, jogando futebol ou em uma cafeteria com outras pessoas. Não sai uma palavra de edificação, mas só coisas imorais. Você conhece pessoas assim? Será que você é uma pessoa dessa? Esse é nosso estudo, nosso devocional. Vou colocar aqui para vocês, deixar aqui para vocês. Eu escrevi essas coisas aqui, mas eu creio que isso já deve ter tocado no nosso coração. Espero que Deus tenha falado com você para que você tenha um caráter de um servo de Deus. E esse é mais um vídeo que eu gostaria de deixar para vocês. Peço, curta o canal, deixa um comentário, coloca aqui se você escreve aqui se você conhece alguém que praticam essas imoralidades e se você está buscando cada dia mais a santidade, a obediência e o temor a Deus. Até o próximo vídeo e até mais, pessoal. Tchau.